Oi, eu sou a Hatimitsu e no vídeo de hoje vou ensinar para vocês duas maneiras diferentes de como vocês podem calcular os seus tecidos para fazer as suas roupinhas e os seus cosplays. Ikimashou! No vídeo de hoje, então, eu vou ensinar para vocês duas maneiras diferentes de como vocês podem calcular a metragem dos seus tecidos. É normal quando a gente vai começar a fazer uma roupa ou um cosplay, fica na dúvida de quantos metros de tecido a gente vai precisar. Eu vou ensinar duas maneiras diferentes. A primeira delas é com alguma coisa para vocês terem base, tá? Vocês vão usar alguma referência para poder calcular a metragem. E a segunda é com um molde. Como vocês vão fazer para poder calcular quantos metros vai precisar já usando o molde e pronto. Então vamos lá que eu vou mostrar de pertinho para vocês. Bom, para a gente começar então a decidir quantos metros de tecido a gente vai precisar, a gente precisa saber de algumas coisas antes. São coisas bem importantes e eu vou explicar para vocês agora. A primeira coisa que a gente vai precisar é saber qual tipo de roupa a gente vai fazer. Se é uma blusinha, se é um vestidinho e vai ter golinha, se vai ter manga, se vai ser uma sainha vazê, uma saia godê, uma calça comprida ou um short. Então a gente precisa saber qual peça a gente vai fazer, porque sabendo a peça a gente vai ter noção mais ou menos de que sentido vai ter que cortar a roupa e de mais ou menos quantos metros a gente vai precisar. Então é importante primeiro a gente saber qual peça a gente vai fazer. Eu fiz esses mini moldes para poder ficar mais fácil de explicar, mas depois eu vou mostrar com roupa para vocês também, tá bom? Em tamanho real. A segunda coisa importante que a gente precisa saber é qual tecido a gente vai usar. A gente precisa saber qual tecido a gente vai usar porque cada tecido tem um tamanho diferente. Quando a gente vai comprar um tecido na loja, ele tem a largura e o comprimento do tecido. A largura do tecido, onde ele é maiorzinho, tá vendo? É um tamanho fixo. É um tamanho que a gente não escolhe, já vem com cada tecido. E o comprimento é o que a gente escolhe. 1 metro, 2, 3, 10, 20, 30, é o que a gente vai escolher, tá? Então a largura já vem no tecido e o comprimento é o que a gente escolhe na loja. Quando a gente chega na loja e pede, me vê 2 metros de tal tecido, me vê 3 metros. Essa medida que a gente escolhe é o comprimento do tecido. E isso é muito importante saber. A maioria dos tecidos, eles têm 1,50 m de largura, mas existe outros tecidos que têm 1 metro, que tem 3 metros, que é bem compridão. Então cada tecido pode ter uma largura diferente. E uma largura diferente influencia na quantidade de tecido que a gente vai usar na nossa roupa. A maioria dos tecidos, Oxford, Oxfordine, Brim, Sarja, Tricoline, Elanquinha, Elanca, todos eles têm 1,50 m de largura, tá? A maioria tem 1,50 m, mas tem outros que tem 3. Por exemplo, o moletom, o voal, o lençol. Então tem alguns que tem 3 metros de largura, como vocês podem ver, olha, é o dobro da largura. Então é lógico que uma roupa que a gente faria num tecido de 1,50 m, a gente vai conseguir fazer duas roupas, né? Porque ele tem o dobro da largura, com o mesmo tamanho que a gente comprou, com esse mesmo 1 metro, tá? Então a diferença é do tamanho do tecido. Por exemplo, se eu for comprar 1 metro de tricoline, ele vai vir com 1 metro, que a gente escolheu, que é o comprimento, e vai vir fixa a largura de 1,50 m. Se eu comprar 1 metro de moletom, ele vai ter o mesmo 1 metro que a gente pediu, mas a largura vai ter 3 metros. Então, 1 metro de moletom eu vou ter bem mais tecido do que 1 metro de tricoline. Percebeu? Vem bem mais tecido. Então é por isso que é importante, né? Porque a gente já vai saber se vai vir mais tecido, se vai vir menos tecido. Por isso é importante saber quanto de tecido a gente vai ter, mesmo sendo o mesmo 1 metro. Depois que a gente já sabe qual tecido que é e já sabe se ele tem menos tecido ou mais tecido em 1 metro, a gente precisa saber qual estilo de tecido é. A gente precisa saber se é um tecido liso, sem estampa nenhuma, como esse daqui, um tecido liso e sem estampa,
e não estica. Temos o tecido que estica. E temos os tecidos estampados. Quando a gente usa ou um molde, ou então uma peça de roupa para guiar, para a gente poder saber como a gente vai ter que calcular, a gente pega, por exemplo, a peça de roupa aqui e vai colocar no tecido. É importante a gente saber qual tecido que é, porque esse tecido aqui, ó, ele não estica, tá vendo? Então eu vou poder cortar a minha roupa desse jeito, em pezinha. Posso cortar deitada, posso cortar na diagonal, que não vai fazer diferença nenhuma. O tecido que tem elastano, tá vendo? Esse aqui estica. O comprimento dele, ele não estica, ó, bem pouco. Mas a largura dele, ele estica, tá vendo? Por que é importante saber disso para calcular o tecido? Porque de maneira alguma você vai poder cortar uma calça, uma legging, por exemplo. A legging a gente precisa que estique no sentido da coxa, né? Porque a coxa é maior, a batata da perna é mais justinha. Precisa contornar o corpo para ficar bem justinho. De maneira alguma eu vou poder cortar uma calça desse jeito. Porque de assim, olha, quase não tem elastano. Então ela não vai esticar direito no corpo. Se você cortar ela assim, tem perigo dela não esticar o suficiente e a calça não servir em você. E isso é importante, porque você comprou 1 metro de tecido, às vezes não vai ser o suficiente para fazer sua peça, porque você imaginou que você colocou a peça assim, tá? Então acaba saindo do que a gente planejava de comprar o metro do tecido. Por isso que é importante saber o tipo de tecido. Então, se a peça estica de assim, tá vendo? A gente vai colocar os nossos moldes de assim, tá? Se ela não tiver elastano, pode colocar em qualquer sentido. Então, essa é a diferença do elastano para o sem elastano. Esses tecidos aqui são tricoline sem elastano, então eles não esticam. E esses que não esticam? Eu posso colocar o molde de qualquer jeito para poder cortar? Os que tiverem padrão simétrico, sim. E os que tiverem um lado, não. Né? Os que forem assimétricos. Por quê? Esse daqui, ele não estica. Por ele não esticar, você poderia sim colocar o molde de qualquer jeito no tecido, porque ele não estica. E como as bolinhas que tem nesse daqui, os pois, são simétricos, o mesmo espaço, ele é igualzinho, de qualquer jeito que você virar o tecido, você pode sim colocar o molde de qualquer jeito. Esse daqui, já não, porque ele tem um lado certo. Tá vendo que tem as linhas? Se você quiser que as linhas de fundo fiquem horizontalmente na sua calça, você colocaria assim. Se você quiser que as linhas fiquem verticalmente, você vai colocar assim. Aí repara bem, porque senão pode ser que o coraçãozinho, por exemplo, fique de cabeça para baixo. Tá vendo? Todos os coraçõezinhos estão de cabeça para baixo. Aí pode ser que você não queira que os corações fiquem de cabeça para baixo. Então você não pode cortar sua calça assim, né? Senão o coração fica de cabeça para baixo. Então você vai ter que cortar sua calça desse jeito, né? Os coraçõezinhos ficarem viradinho, em pezinho, dessa maneira. Então é por isso que a gente precisa saber qual é o tipo de tecido a gente vai usar, para não ter perigo da gente comprar o tecido. Vamos supor que vocês calcularam, 2 metros vai dar certinho, na medida, para poder fazer aquela roupa. Aí você chega na casa de vocês, vai cortar, vê que o coração ficou de cabeça para baixo, ou vê que você colocou a legging, cortou, tá costurando a legging, tá pronto. Aí você percebe que você colocou a legging no sentido errado, aí ela não estica e não vai caber em você. Então isso também é muito importante para a gente poder conseguir que o tecido dê de maneira correta. Agora que a gente já sabe o tamanho, já sabe o tipo de tecido, se tem estampa ou não, a gente vai começar a calcular quantos metros de tecido a gente vai precisar para cada peça. Vamos começar então com o tamanho padrão da maioria dos tecidos, 1,50 por 1 metro. Vamos supor que eu vou fazer uma calça leg. Se eu for fazer uma calça leg, eu preciso do molde da frente e preciso do molde das costas, correto? Esse molde aqui é dividido em 4 da seguinte maneira. Essa daqui é a parte da frente, então a gente teria que cortar uma vez do lado esquerdo e depois uma vez do lado direito. E essa daqui uma vez do lado esquerdo e uma vez do lado direito. Eu faço assim para economizar, não gastar muito papel e também para não ficar com um monte de molde dentro de casa. Então,
a gente vai precisar de 2 vezes esse daqui na frente e 2 vezes as costas. Como que a gente vai calcular? A gente vai colocar ele no tecido, na medida de 1 metro, e vai ver se ele vai caber ou se vai precisar de mais. Então, vamos lá. Então, ele tem a medida de 1,50 por 1 e ele estica nesse sentido, da largura. Como é uma leg, tá vendo a setinha? Ela precisa esticar nesse sentido. Então, aqui iria a parte da frente uma vez, a parte da frente 2 vezes, a parte das costas uma vez e a parte da frente outra vez. Então, 1 metro de tecido coube certinho a minha calça, né? De acordo com a minha altura, de acordo com as minhas medidas. Não é que em todo mundo 1 metro de tecido vai fazer uma calça, tá? Eu tô aqui colocando nas minhas medidas, mas você já vai ter o seu molde, então você vai saber certinho se vai caber ou não em 1 metro de tecido. Então, em mim, 1 metro de tecido coube a calça no sentido certo. Isso se for uma calça no tecido que tem 1,50 m de largura. Agora, se eu fosse fazer uma calça de moletom, esse mesmo 1 metro, ele tem mais largura, correto? Ele tem 3 por 1 metro. Se fosse de moletom, a de moletom também tem um elastano na largura. Se em 1,50 coube uma calça leg, então, em um moletom que tem o dobro, vai caber 2 calças legging, por exemplo, né? 2 calças de moletom. Eu tô dando só um exemplo, tá? Então, essa é a diferença. Num tecido que tem 1,50, daria uma calça só. No tecido que tem 3 de largura, daria 2 calças, né? Porque ele tem o dobro do tamanho. Vamos supor que eu fosse fazer uma blusinha comprida e um shortinho. Vamos imaginar que esse tecido aqui não estique, não tem estampa, que é o mais fácil da gente calcular. Então, se não tem estampa e não tem elastano, você pode colocar de qualquer jeito que não vai interferir. A blusa das costas uma vez, a blusa das costas 2 vezes, a blusa da frente uma vez e a blusa da frente 2 vezes. O shortinho da frente, o shortinho das costas, o cos, a manga uma vez, a manga 2 vezes. Como vocês puderam perceber, o molde não deu para toda a peça, correto? 1 metro desse tecido deu para fazer quase toda a roupa. Faltou a frente e as costas do short. Então, você já sabe que 1 metro não vai dar. Você vai precisar comprar 1 metro para fazer essa parte do tecido e vai precisar comprar mais um pouco para poder fazer esse restante da roupa. Então, 1 metro iria para a blusinha, para a manga e para a parte da frente do short. Depois, no próximo metro que eu fosse comprar, eu precisaria das costas 2 vezes. Aqui deu metade, correto? Ó. Deu metade. Então, para fazer essa blusinha de manga comprida e esse shortinho com o cos, eu precisaria de 1,5 metro. Então, é assim que vocês vão calcular com um molde para fazer a roupa de vocês. Vocês vão encaixar o molde certinho no espaço do tecido. Lembrando que vocês não precisam ter o tecido, tá bom? Vocês podem fazer uma marcação na casa de vocês para vocês conseguirem fazer isso que eu ensinei agora. Como que vocês podem fazer essa marcação? Na minha casa eu uso a mesa da sala. A mesa da sala, ela tem exatamente a medida do tecido, ela tem 1,50 por 1 metro. Eu uso ela, então, coloco os moldes em cima da mesa e já sei que a mesa tem o tamanho aproximadamente de 1 metro de tecido padrão. Ai, mas eu não tenho uma mesa grande na minha casa, como que eu vou fazer? Você pode usar o chão. Você pode usar o chão da sua casa, esticar uma fita métrica, marca a medida padrão de 1,50 por 1 metro. Pode ser com uma fita crepe ou um adesivo, você marca a medida ali e vai encaixando os moldes no chão dentro dessa medida. Assim você vai saber que os seus moldes vão caber no tecido sem mesmo ter o tecido. Então, vocês não precisam ter o tecido.
vocês podem só ter o espaço que ocuparia, marcando esse espaço, para vocês conseguirem saber se vai caber a sua roupa naquele tamanho de tecido e quantos metros vocês vão precisar. Mas, Raty, e se o tecido tiver 3 metros de largura? Como que eu vou fazer para calcular? Eu não tenho um espaço de 3 metros para poder calcular na minha casa. É super simples. Você não tem 3 metros? Marca 1,50. 1,50 por 1 metro é bem fácil da gente ter ou na sala ou em algum canto da casa. Ou até mesmo no quintal. Então, você pega esse espaço de 1,50 m, coloca os moldes nele 2 vezes. Imagina que o tecido estaria dobrado, dessa maneira, tá vendo? Uma camada, 2 camadas. Então, você vai encaixar o molde aqui, ó. Você encaixa o molde aqui, você encaixou o molde. Ai, faltou esse daqui. Você tira e faz de novo o restante do tecido. Assim, você vai usar o mesmo tamanho do tecido comum, ó. Só que 2 vezes. Se você calcular esse espaço 2 vezes, você vai ter o tamanho de um tecido de 3 metros de largura. Então, não é obrigatório você ter 3 metros de largura na sua casa. É só você pegar essa medida do tecido comum e fazer ela 2 vezes, né? Que aí você vai ter, com pouco espaço, conseguir calcular da mesma maneira. Mas, Raty, e se eu não tiver o molde? Vamos supor que eu não sei fazer molde, ou então eu não quero fazer o molde. Como que eu vou calcular quantos metros de tecido eu vou precisar? Vocês vão fazer exatamente da mesma maneira que eu ensinei com o molde. A diferença é que vocês vão fazer com uma peça de roupa. Vocês vão pegar essa peça de roupa e vão colocar a roupa em cima do tecido. A única diferença é que quando vocês estiverem com a peça pronta, vocês precisam se preocupar com 2 coisas. A primeira é que você vai ter que dividir a peça em partes. Você vai ter que ir encaixando a peça. Por exemplo, se for um vestidinho, o vestidinho tá tudo junto. Você vai ter que calcular o corpinho, depois você vai ter que virar a manga aqui, marcar a manga aqui. Se tem golinha, dá um jeitinho de virar a golinha para marcar a golinha. Então você vai ter que ver quantas peças tem na sua roupa e ir calculando, imaginando que essa peça estaria aberta. Outra coisa que vocês precisam se preocupar é com a margem de costura. O molde, a gente já coloca a margem de costura, ou então já sabe que vai um pouquinho a mais. Com a roupa não vai ser diferente. A roupa vocês vão ter que colocar um pouquinho a mais, porque a roupa tem a costura. Então você vai ter que colocar essa margenzinha a mais, né? Porque a roupa já tá costurada, então ela deu uma diminuída. Coloca de 1 a 2 centímetros a mais, tá? Pra poder dar certo. É aquilo que a gente tem que fazer com qualquer roupa, tá? Colocar um pouco a mais pra margem de costura. Então você vai pegar a roupa e vai marcar aqui. Contorna a sua blusa, se tem manguinha, você abre a manguinha, contorna a manguinha. Então vai ser da mesma maneira. Eu decidi ensinar essas 2 maneiras porque é bem seguro, porque você já tem ou um molde ou uma peça para vocês se basearem nela. Então não tem perigo de errar, é só vocês fazerem certinho, de acordo com o tamanho do tecido, com a estampa do tecido, com o tipo de tecido. Você encaixando nesse espaço, não tem erro. A sua roupa vai caber naquela metragem que você calculou e não vai ter perigo nem de faltar tecido e nem de sobrar tecido demais. Então essas 2 maneiras são muito boas. Se vocês quiserem, eu posso trazer outras maneiras também de calcular aqui no canal. É só vocês deixarem nos comentários, tá bom? E você vai ter uma noção de quantos metros você vai usar de tecido. Existem outras maneiras também de calcular o tecido. Essas 2 são as que eu mais gosto, as que eu acho mais segura para dar certo. Às vezes eu nem uso molde, para ser sincero para vocês. Às vezes de cabeça, porque quando você está acostumado a costurar bastante, a fazer bastante roupa cosplay, você se acostuma mais ou menos com o formato e o tamanho do molde. Então eu confesso que às vezes eu não faço isso. Às vezes eu venho aqui com a mesa vazia. Vou mostrar pra vocês. Às vezes eu venho aqui com a mesa vazia e faço assim. Olha, eu preciso fazer uma blusa de alcinha, tá? Uma blusinha com alcinha fininha. O molde da frente vai aqui, o molde das costas vai aqui, e aqui eu consigo tirar 2 fitinhas e um lacinho ainda. Então daqui até aqui, ó, tem uns 70 centímetros.
com 70 centímetros eu consigo fazer uma blusa de alcinha. Vou fazer um short, vai o braço da frente, o outro da frente, costa, o cos vai aqui, vai mais ou menos uns 50 centímetros, 70 centímetros para fazer um shortinho mais curtinho. Vou fazer um cosplay. Aqui, até aqui vai a saia godê, né? Um lado da saia godê, aqui vai o outro lado da saia godê. Então, uma saia, duas saias, eu vou fazer uma saia bem rodada. Vai 1 metro, mais meio metro fazer a parte de cima, 1,5 metro. Eu faço assim. Pode parecer um pouquinho complicado para quem não está acostumado. Conforme vai passando o tempo, você vai pegando o jeito, automaticamente você já cria noção do espaço, noção de quantos metros você vai usar. Chega uma hora que você, de cabeça, assim, vai 1 metro. Vai 7. Então é assim, com o tempo você acostuma. Na hora que você for ver, você já nem precisa mais ficar fazendo tanto cálculo. Você bate o olho sem o molde e sem a roupa, tá? Com o tempo, de cabeça, você olha assim para esse espaço que ocupa o tamanho de 1 metro de tecido, você já vai encaixando na sua cabeça aqui e já se acostuma. Então eu ensinei essas duas maneiras que dão super certo, vai funcionar, pode confiar. Eu uso bastante essas duas, tá? Eu acho que vai ajudar bastante quem tá começando a costurar e fica um pouquinho perdido. Eu ensinei com alguma coisa em base, porque quem tá começando e chutando assim, fazer sem molde, sem uma base de roupa, vai dar errado você ir chutando quantos metros você vai usar. Ou vai faltar, ou vai sobrar muito tecido. Então, sempre pega alguma coisa com base, tá? Ou um molde que você fez, ou uma peça de roupa. Pode ser uma roupa parecida, não precisa ser igual. Mas coloca alguma coisa e faz esse testezinho assim para poder medir, para não ter perigo de ficar faltando tecido, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje então, eu espero que ele tenha ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, tá bom? Não esqueça de deixar o seu curtir, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!